Na Renascença, com o apoio solverde.pt, são muitos anos. Vamos lá então à segunda e última parte da cerimónia dos Globos de Ouro, que para o ano há mais. E em princípio para o ano serão novamente convidadas celebridades de outras estações para poderem ver de perto as celebridades da SIC a agradecer os seus prémios. Em nome da SIC quero também deixar um agradecimento especial às caras das outras estações de televisão, queridos colegas que estão esta noite connosco, o José Fragoso a representar a direção da RTP. E colegas como o Herman José. Bem-vindo, Herman. O Vasco Palmeirim. Onde é que tu estás, Vasco? Onde estás? Não sou assim tão pequenino, exclama Vasco Palmeiras. Pois é, ora, esta é uma coitadinho. coisa que eu nunca poderei dizer, a não ser que queira mentir, não é? E não quero. Eu sou como a Clara de Sousa, muito verdadeira no que toca às minhas limitações. Até lá, eu poderia ficar aqui a entreter-vos, mas certamente não iriam apreciar, até porque não é de todo a minha especialidade. De tudo. Então calha bem a SIC ter convidado para apresentar o maior evento de entretenimento do ano uma pessoa que não é de facto especialista em entreter. E por falar em entreter, eu acredito que quem criou esse conceito previu que estaria ligado às emoções, mas nunca imaginou quão importante se tornaria na vida do público. O que estás para aí dizer? Eu limito-me a ler o que está no guião, Inês. Não neste, mas no guião que eles tinham lá nos Globos. Acredito que quem criou o conceito de entreter previu que estaria ligado às emoções, mas nunca imaginou quão importante se tornaria na vida do público. Hein? Não é por nada, mas eu acho que isto não aconteceu bem assim, não é? Não houve uma reunião, assim um brainstorming para inventar o conceito de entreter. Malta, vamos criar aqui uma coisa que esteja ligada às emoções das pessoas. O que é que há de ser? Informação não, que já inventámos a semana passada e as pessoas não ficaram assim muito entusiasmadas. Devíamos criar aqui uma coisa com mais luz e cor. Mas desengane-se quem pensa que o entretenimento é só dizer umas coisas com graça ou lançar charme para a câmara. Não é. Não é. É a vertiginosa montanha russa da emoção. É o infinito malabarismo com bolas de risos e de lágrimas. Na próxima edição devia ser assim. E a personalidade do ano na categoria Vertiginosa Montanha-Russa da Emoção, Infinito Malabarismo com bolas de risos e de lágrimas é... Manuel Luís Goxa. Bolas de lágrimas é péssimo. Não é? Caírem Caem ao chão. bolas de lágrimas. Explodem lágrimas na cara. Ao mesmo tempo, ficou aqui uma declaração de intenções, mas eu também não conto porque eu não posso votar. Eu Não vale percebi muito, o que não é? tu fizeste aí. Fiz aqui campanha. Se eu votasse, uma coisa era certa. Eu não ganhava, que era para não fazer certas figuras. Por isso fica aqui o meu obrigado sincero à Cláudia, ao Zé, à Liliana, ao Rui, à Yolanda, ao Ângelo, à Luciana, ao Gustavo, à Cristina, ao Fred, ao Ruben, à Rita, ao Olivier, à Susana, ao Leandro, à Sandra, ao José, à Adelaide. Isto eras tu, só percebi a meio. Falhou uma voz em Adelaide. Falhou-me só para dizer isto. Imagina se eu tivesse que cantar o papel principal. Isto Já foi estava tudo castigo. estragado. Olha, Adelaide de ti, se fizeres isso. Ela andou a estudar isto Foi, desde ela ontem. ensaiou. Notou-se. Ou isso ou foi voodoo, que me fez a Adelaide, e uma outra pessoa que não apreciou por aí além ter aparecido no extremamente desagradável. Ao Cláudio, à Marta, ao Léo, ao Duarte, à Filipa. Filipa! Sabem quem O que é, é que não se é? passava com a tua voz? Não sei. Foi da emoção. As pessoas costumam ter estas falhas na voz quando estão comovidas, não é? Eu Eram descubro bolas assim, de lágrimas. Tinhas na bolas de garganta. lágrimas. Eu descubro assim que não tenho sentimentos, mas as minhas cordas vocais têm. Eu estava ali a achar muito engraçado, agradecer às minhas musas inspiradoras e a minha voz a desafinar. Não, senhora, não se faz. As pessoas não merecem esta gozação toda. E por falar em gozar, Fernando Rocha e Marco Horácio foram os responsáveis pelos momentos de humor da gala e neste momento são procurados os responsáveis por aquele texto. Aquela era a Júlia Palha. Era? Eu sei o varão do clube, nem a reconheci. Varão, porque ela no clube é, portanto, uma alternadeira. E depois de uma piada com Varão, o ideal era uma sobre um grande par. Olha aí esta, aquele par de brincos faz numas pernas. Opa, Rocha, de couro, pá, um bocadinho de respeito. Quer dizer, o Marcelo pode falar do decote, eu não posso falar de um par de brincos. Olha, estás a falar de quem? Diana Chaves, olha aquele par de brincos, olha. Epá, olha, sabes porque é que a Diana nunca ganhou? Quem? É culpa dela. Porquê? Porque ela não corta o bigode e o júri fica sempre baralhado. Não sabem que categoria é que há de encaixar e então ela não fica ali um bocado pendurada, não é? Há piadas que têm o mesmo efeito que os truques dos mágicos. Uma pessoa, em vez de ficar encantada, fica só enervada por não perceber o que é que aconteceu ali.
Porque é que a Diana Chaves tem bigode? Não sei. Nunca teve. Mas depois de uma aturada investigação eu descobri que isto era uma referência ao programa aquele do Sol tem a parede. Por acaso é uma coisa que costuma correr muito bem é quando se fazem piadas com coisas que as pessoas não estão a perceber o que é. É verdade, se calhar era melhor darem ao público do Coliseu assim algum material de apoio para conseguirem Um libreto, apanhar tudo. Sim, como na ópera. Exatamente. Não é? Só falta gamarmos o Globo de Ouro, mano. Então, mas agora, e se formos apanhados? Opa, se formos apanhados, fazemos como a Inês Castelo Branco e a Jéssica Ataíde no Vogue. Desatamos a mamar na boca um ao outro, armamos um fernezinho e aproveitamos o barulho e fugimos. Mamar na boca, uma expressão que costuma faltar nos Globos Pois de é. Ouro. Nos outros anos a coisa corria bem, muito glamour e elegância e muitas homenagens e tal, mas uma pessoa saía de lá a sentir um vazio, sentia que faltava qualquer coisa e era isto, percebo agora. Era uma referência a mamar na boca. Pronto, agora que está feito, podemos seguir, vem aí o momento mais empolgante da noite, pelo menos para a Clara de Sousa. Os táxis juravam ter vida de cão, ainda que todos dissessem que não. Foi com estes trocadilhos e com uma boa dose de irreverência que conquistaram uma geração. Aliás, eu tenho aqui de confessar, eu própria, que à época era uma mega fã, fui uma das que foi visitar o local onde um dos telediscos foi gravado, um velho palacete junto ao mar em São João do Estoril. 40 anos depois, quem diria que estaria aqui a apresentá-los no Coliseu dos Recreios para ouvir um medley de 3 dos seus grandes sucessos. Nota-se que a Clara é antiga, pois diz teledisco. Não é só por ser fã dos táxis. E medley. Quanto a terem vida de cão, embora todos lhes dissessem que não é propriamente um trocadilho, acho eu. A Ana até se indignou um bocadinho. Ela fez ficou assim. logo de orelhas no ar. Eu não percebo nada disto. Felizmente temos aqui uma doutorada em trocadilho pela Universidade de Oxford que nos pode esclarecer. É um trocadilho? Não configura de facto um trocadilho. Muito obrigada, doutora. Há vários trocadilhos que se podiam ter feito com o substantivo cão e que têm a ver com vida. Por exemplo, um malicão de vida. Podia ter sido algo que tenha a ver com um cão que dá à luz, cão dieiro, cão de labro. Ou um cão que, por exemplo, sintetiza uma teoria, um cão-pêndio. Chega, muito obrigada. Vamos ouvir Ela então não os para, táxis. se não a Quer deixas, dizer, a não deixas. temos tempo para ouvir os táxis, infelizmente, mas vamos ouvir o final. Obrigado! Boa noite! João, eu queria dizer-te uma coisa desde criança, João. Tu és grande. Palmas para os táxis. Desde criança, portanto, teve 40 anos para pensar no que ia dizer e o melhor que lhe saiu foi: tu és grande. Lá está, porque ela era pequenina. uma coisa que não se pode dizer ao Vasco Palmeirim, não é? Deve ser dos netos, Nem a eu ti. entendo. Não, claro, a mim também não. Isso eu já fiquei escolhida logo à entrada. Eu entendo, também fico assim quando falo assim, de grandes ídolos, tipo Adelaide Ferreira, como já se viu. E agora o momento em que Carolina Loureiro diz a Rui de Carvalho aquilo que lhe queria dizer desde criança, ou seja, desde a semana passada. Rui, por falar em crianças, em velhinhos, nós somos de gerações muito diferentes e contracenar consigo para mim foi um privilégio gigante. É uma honra e uma tremenda responsabilidade. E isto só prova que quem tudo sabe está sempre pronto para mostrar a quem não sabe nada e eu consigo aprender o que é realmente. Este momento achei bonito, porque é muito raro ver alguém admitir que não sabe nada, mas ao mesmo tempo ficámos a saber tudo acerca dos planos do João Reis. Eu não sei se repararam, mas é ele que se ouve ali atrás. Pois. E eu consigo aprender o que é realmente. Eu vou contar uma história de João Reis. Eu não me calo. E com este. A mim ninguém me cala. Então estou aqui em cima do palco e não vou contar uma história. Com este teaser ficámos logo entusiasmados para ouvir, mas foi um daqueles não raros casos em que o trailer é melhor que o filme. Trata-se de um filme confuso, com muitas personagens e pouco ritmo. Bom, eu só tive o privilégio de contracenar com o Rui em teatro uma única vez, curiosamente numa peça encenada pelo Rui Mendes, que se chamava A Louca de Chaillot, em 1995, portanto. Eu tinha acabado de fazer Os Jornalistas, em 94, onde era protagonista, e na peça do Rui fazia um papel muito pequenino. Mas eu aceitei porque tinha no elenco imensas pessoas que eu admirava, a extraordinária Fernanda Alves também, por exemplo, que fazia A Louca de Chaillot, o Rui fazia O Trapeiro, e eu estava nos bastidores a comentar essa inquietação. Estava a falar com o Luís Pinhão, que na altura já devia ter pai uns 80 anos, digo eu. E o Luís perguntava-me: mas tu vens de um protagonista nos Jornalistas com o Lavelli, agora estás aqui na Louca de Chaillot. Mas... Ele presta a peça em Chaillot. João, desculpa interromper, mas a ideia era isto ser uma história sobre o Rui de Carvalho, não uma história sobre ti em que por acaso entrou o Rui de Carvalho. Estava lá ao fundo. Digamos que procurávamos uma história em que o Rui de Carvalho fosse protagonista e não um figurante com E o falas. Rui apareceu
estava a ouvir a conversa e disse-me uma coisa do género: rapaz, tu não esmoreças, tu não desanimes, porque quando entras no café aquilo ganha logo outra vida. E eu nunca mais me esqueci disto, ou seja, nunca mais voltei a fazer aquilo da mesma maneira. Não sei se, acho que o Rui estava a ser sincero, mas mesmo que fosse só um reforço para o entusiasmo, eu nunca mais fiz aquilo daquela maneira. E aquilo é que eu chamo a palavra de mestre, é dizer a coisa certa na altura certa, e o Rui teve na altura e tem desde sempre palavra de mestre. Por isso, muito obrigado. Isto faz-me lembrar aquela vez em que estive na mesma mesa que Lourdes Norberto e ela dirigiu-se a mim dizendo: por favor, passe-me o sal. Palavra de mestre. Eu nunca esqueci estas palavras. Depois de termos tido a oportunidade de ouvir pessoas falar sobre o Rui de Carvalho, pudemos finalmente ouvir o próprio Rui de Carvalho a falar para as pessoas. A vida é curta para uns e comprida para outros, mas vivam a vida com intensidade. Muito obrigado a todos. Vivam, 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 vivam! Isto sim foram palavras de mestre. Eu diria mesmo mais, palavras que salvam vidas, porque no momento em que os termómetros marcavam os 43 graus dentro do Coliseu e dentro daqueles fatos quentíssimos, foram estas palavras de Rui de Carvalho que fizeram muitos de nós agarrarem-se à vida. Sabem aquele momento em que estão quase a passar para o lado de lá? Era o que estava a acontecer. Cheirava mal? Ainda não. Devia estar a pouco tempo de começar a cheirar mal. Sendo que o lado de lá era ir para casa ver o Big Brother com a janela bem aberta. Felizmente sobrevivemos todos para vivermos e ouvirmos mais uma vez o João Reis, porque ele voltou como galardoado. É um texto que aqui e ali remete um bocadinho para a saúde mental. Nós estamos num período particularmente difícil e sensível das nossas vidas, da nossa história, em que a saúde mental começa a ter uma preponderância e uma dimensão muito assustadoras. Não, o que tem uma dimensão assustadora é a doença mental, não a saúde. Eu acho que já nem sequer é permitido por lei, não sei se têm reparado nisto, fazer filmes ou peças de teatro ou livros que não abordem a saúde mental. Não podes. Sim. Até o Prémio Revelação teve a ver com saúde mental e não da mesma forma que no ano passado, em que as pessoas perguntaram: Ivo Lucas? Revelação? Está tudo maluco ou quê? Gostaria de começar por agradecer e dedicar este prémio a todos os jovens que neste momento estão a passar uma fase mais difícil, ansiedade, depressão, entre várias outras doenças do foro psíquico. Devia haver um novo... mas isto foi o ano passado. Não é este. O ano passado foi o Ivo Lucas. Este ano foi este prémio Revelação para este... Este também é Lucas, mas Dutra. Pronto, Lucas Dutra. A minha confusão foi essa. Peço desculpa, o ano passado teve a ver com saúde mental porque pensámos que estava tudo doido. Claro. Devia haver um novo drinking game, traduzindo para português um jogo para ficar bêbado, nestas cerimónias de atribuição de prémios, em que se bebe um shot de cada vez que alguém fala em saúde mental. Minha Nossa Senhora. E mais um shot de cada vez que há mensagens políticas. Preparem-se para beber, pode ser galão, porque eu percebo que às 8h28 é o que vai bem. E isto tem a ver com o estado das coisas que estamos a atravessar neste momento. Ontem, em várias cidades de Portugal e da Europa, tiveram milhares de pessoas na rua a lutar por melhores condições de vida, por uma habitação possível, pela justiça climática. Está caladinho. E são tudo pessoas que facilmente podem passar para o outro lado da fronteira. Era preciso, eu sei que estou um bocadinho em contramão, mas eu não podia deixar de dizer isto. Era preciso que houvesse um líder europeu não precisa de ser carismático, basta ser corajoso para dizer basta. As pessoas estão a viver muito mal, isto está a ser insustentável. E aquilo que os governos vão gastar em comprimidos, em consultas, em revolta, em radicalismo, em intolerância, vai-lhes sair muito mais caro do que criar condições para as pessoas viverem com dignidade. Muito obrigado. Boa noite. Sabem de quem? A culpa disto é do Rui de Carvalho, que lhe disse: quando tu entras no café... Fazes a diferença. Depois destas duas edições, eu juro que vou deixar esta senhora descansar, que bem precisa, mas hoje vai ter que ser. Calma, jovem, esta cerimônia serve só para eleger os melhores atores e cantores do ano, não vamos escolher o sucessor da Ursula von der Leyen. Eu gosto de imaginar a malta do Banco Central Europeu a ver os Globos de Ouro e a dizer: o João Reis tem razão, temos que nos acalmar aqui com as taxas de juro. Por outro lado, isto prova que até podes divorciar-te da ativista, mas o ativismo não sai de ti. E agora, para algo completamente diferente, uma daquelas pessoas que acha que se falar com um sotaque esquisito, passa automaticamente a ter graça. Antes de mais, eu não percebo porque é que me escolheram para entregar o Globo na categoria de música, não é?
Francamente é uma coisa que não me diz assim de respeito. Não me respeito. Cá está, mas eu não quero ser má com o Jorge Corrula porque ele até nos citou. Não confundir com nos citou. Citou. Porque foi necessário um belíssimo ouvido, eu precisei de identificar timbres, analisar vibratos, não é? Descobrir tons de vozes. Calma, jovem. Não fizeste isso sozinho, ok? Tiveste... Calma, jovem. E por falar em jovens entusiasmados, convosco, o CEO do grupo Empresa. Espero que estejam tão entusiasmados como eu por estar aqui nesta grande gala. Como foi referido pelo nosso chairman e fundador da SIC, o Dr. Francisco Pinto Balsemão, meu pai, já agora. Não posso crer, vocês sabiam disto? Tu queres ver? São pai e filho. Eu sempre pensei que o facto de um se chamar Francisco Pinto Balsemão e o outro Francisco Pedro Balsemão fosse uma feliz coincidência. Que engraçado. Agora percebo porque é que falam em família SIC, faz sentido. Não, mas espera, e será que falam em família TVI porque Mário Ferreira é pai de Cristina Ferreira? Será? Investigue-se, por favor. E agora, o último laureado da noite finalmente vai acabar, Filipe Laféria. Os atores portugueses, eu escrevi, são os melhores amantes do mundo. Os atores que dizem que eu tenho de mau feitio, não é verdade, João Baião? Mas não é verdade. Eu amo os atores. Também perguntar ao João Baião não vale, não é? É claro que ele, querido como é, não ia desmentir, não ia levantar-se e gritar no meio do Coliseu. É verdade. Por acaso tens um feitio de mérito. Então, não, feitio de mérito e excelência, que era isso que eu ia dizer. Mas Laféria fez uma proposta muito arrojada que eu nem sei como é que teve aplausos. Eu vou fazer um pedido. Carlos Moedas, não deixe mais destruir teatros em Lisboa. Por favor, Carlos Moedas. Não deixe de destruir. Basta de hotéis. É sempre à beira de um AVC. O teatro é alma de Lisboa, é alma de Portugal. Obrigado. Basta de hotéis. Então, mas se não continuarem a destruir teatros para fazer hotéis, onde é que as estrelas da SIC vão arranjar-se 12 horas antes do início dos Globos? Bem visto. Destes problemas da vida real ninguém fala, portanto fica aqui o meu apelo, engenheiro Carlos Moedas, faça mais hotéis em Lisboa, porque há cada vez mais influencers a precisar de um quarto para preparar o look para os Globos. Imagina o que seria terem de se arranjar em casa como o povo. Que nojo. Extremamente desagradável. Com o solverde.pt são muitos anos.